Venha comigo fazer esse jogo de tapete incrível. Pegue o seu barbante, a sua agulha e vamos desfrutar de uma tarde maravilhosa. Então, para nós fazermos o nosso tapete, né? O começo do nosso tapete, nós vamos precisar de um barbante, uma tesoura, uma agulha aqui para acabamento, se você tiver, e uma agulha, né? Vamos fazer essa base aqui, tá? Com 51 carreiras, para ficar no centro da nossa passadeira. E vai ficar um tapete muito bonito. Então, para começar, nós vamos fazer assim e vamos fazer assim, um nozinho e vamos fazer aqui 22 correntinhas. Feitas nossas 22 correntinhas, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos dar uma laçada na nossa agulha e vamos colocar aqui no sétimo ponto. Chegando aqui no sétimo ponto, vamos fazer um ponto alto, vai ficar assim. Vamos dar mais uma laçada, fazer mais um ponto alto aqui. Mais uma laçada, fazer outro ponto alto aqui. E vamos ficar com um bloquinho de 3. Vamos fazer duas correntinhas, dar uma laçada, duas correntinhas, na terceira vamos colocar mais um ponto alto. E vamos fazer mais 3 pontos altos seguidos. Vamos fazer mais duas correntinhas. Vamos contar 1, 2. No terceiro, vamos colocar mais 3 pontos altos. Um do ladinho do outro, tá? 2 pontos altos, mais um. Vamos fazer mais duas correntinhas, 1, 2. E aqui no último, vamos fazer o nosso último ponto. E vai ficar assim, 4 pontos abertos e 3 bloquinhos de 3 fechados. Vamos virar o nosso trabalho. Vamos subir aqui 1, 2, 3. Vamos dar uma laçadinha e vamos vir aqui nesse primeiro espaço e vamos fazer mais 2 pontos. E vai ficar o bloquinho assim. Vamos fazer mais duas correntinhas. Vamos colocar aqui nesse espaço mais 3 pontos altos, para formar um bloquinho de 3. Vai ficar assim. Agora, duas correntinhas, aqui, mais 3 pontos baixos, altos, quer dizer, 3 pontos altos, duas correntinhas e, por último, mais 3 pontos altos. E aí, vai ficar assim. Aí, vamos virar o nosso trabalho e fazer a mesma coisa. Agora, aqui serão 3 pontos para subir e duas correntinhas para virar, só essa diferença. Vamos colocar aqui e vamos mais um bloquinho de ponto fechado, com 3. E aí, vai ficar assim. Quando chegar aqui, é só fazer mais um ponto alto para formar o quadradinho. E aí, nós vamos subindo esse nosso trabalho e vai ficando assim, tá? E quando chegar, nós precisamos de 51 carreiras assim, tá?
E quando terminar as suas 51 carreiras, tem que terminar assim, tá? Igual a primeira, para dar certo o nosso acabamento depois. Então, você faz aí a sua base aí com 51 carreiras e eu já volto com você. Agora eu já tô aqui com meu barbante cru para a gente começar a nossa próxima carreira. Então, vamos vir aqui. Eu vou fazer esse ponto alto que sobe aqui, tá? Então, eu deixo a minha linha solta ali, venho com a minha agulha aqui, faço esse ezinho e puxo aqui, ó, formando assim um ponto alto falso, tá? Dou mais uma e o ponto tá ali. Esse ponto que eu dou uma puxadinha. Se você quiser amarrar, dar nozinho, aí é com você, tá? Eu vou tramar ele aqui e depois eu venho com a minha agulha de tapeçaria e prendo mais ele, dou um pinguinho de cola. Então, aqui, nós vamos fazer 3 pontos altos e 2 correntinhas e mais 3 pontos altos, tá? Essa vai ser a nossa primeira carreira com a cor crua. Agora, vamos fazer 2 correntinhas. Vamos vir aqui. E vamos colocar 3 pontos altos aqui nesses espaços. 2 correntinhas e 3 pontos altos aqui. Duas correntinhas e chegando aqui no nosso biquinho, vamos colocar mais 3 pontos altos. Lembrando que tem a aula também do tapetinho menor, tá? Então, vai ter a aula da passadeira de 1,20 m, essa passadeira vai ficar com 1,20 m. E o tapetinho menor que ficou também com um tamanho bem legal, que ficou 70 por 50. Então, ficou um tamanho bem bonito aí. E aqui, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E aí, vai ficando assim, tá? Vai ficar assim o nosso começo. Aí, nós vamos fazer 2 correntinhas e cada espaço aqui agora, vamos fazer 3 pontos altos. E vai ficando assim. 2 correntinhas, aí vai seguir essa sequência agora. Tá? 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas, opa, aqui é 3. Então, você segue assim até chegar. Então, finalizando aqui a nossa carreira, vamos juntar aqui. Você pode fazer assim e assim, ó. Você pega agora, junta aqui, né? E vamos fazer assim, passar um por dentro do outro. Vamos colocar aqui, porque agora nós vamos caminhar os nossos pontos, com ponto baixíssimo. E vamos chegar aqui. Então, aqui você pode fazer assim e subir correntinha, né? Eu gosto de fazer assim, ó. Cheguei aqui, eu vou pegar e vou colocar aqui no meio desses aqui, ó. E vou fazer assim.
Aí, eu vou pegar, puxar o meu ponto por baixo e vai ficar assim, 2 laçadinhas na agulha. Vou puxar as 2 junto e mais um, vai ficar um ponto alto falso. Eu acho mais bonitinho, mas se você quiser subir com 3 correntinhas também dá. Então agora nós vamos colocar aqui 5 pontos altos neste mesmo espaço. 3, 5. Aí aqui vamos colocar 2 e aqui mais 5. Vamos separar com 2 correntinhas. Vamos fazer mais 5. Esse tapete ele é muito bom, porque ele é muito fácil de fazer e ele fica muito lindo, né. Fica perfeito. 2 correntinhas, mais 5 pontos aqui. 5 pontos altos neste espaço. E agora 2 correntinhas de separação e nesse espaço aqui, mais 5 pontos altos. E ficou assim, mais 2 correntinhas, e agora nós vamos para a lateral. Na lateral, nós vamos fazer os três pontos altos. Ó, vai ficar assim, tá? Bem bonitinho. 2 correntinhas. E aqui mais 3 pontos altos. E assim, nós vamos caminhar por toda a nossa lateral fazendo isso. 2 correntinhas, 3 pontos altos. E quando chegar aqui nessa volta, você vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui agora, tá? 5 pontos altos, separado por 2 correntinhas nos espaços, ok? Aí, quando eu terminar toda a volta, eu volto com você. Então, agora fiz toda a volta, né, no tapete. E agora chegamos aqui na nossa volta. Então, nós vamos agora vir aqui, tá? E vamos fazer um ponto baixíssimo. Você pode fazer assim, um ponto baixíssimo, ou pode fazer um ponto alto falso, tá? Eu venho aqui por trás, puxo esse ponto e fica assim, tá? Dou uma puxadinha aqui e venho aqui nesse mesmo ó e faço assim. Fica 2 laçadinhas na agulha. Puxo e puxo. Aí fica um ponto alto falso. Fica mais, eu acho mais bonito, né? Mas você pode fazer também com correntinha. Faz o que seja mais fácil para você. Então, agora, nós vamos colocar um ponto alto em cima de cada ponto de base aqui. E agora, aqui é a nossa voltinha do tapete, né? Então, aqui nós temos 5 pontos altos. Chegando no final, vamos fazer mais um. Então, vai ficar 6 pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui um ponto baixo, tá? Uma correntinha, porque o meu ponto, se eu colocar 2 correntinhas aqui, ele fica muito babado. Então, eu vou colocar uma correntinha só. Se o seu ponto for muito apertado, você pode colocar 2, tá? Aí, aqui eu também vou colocar 5 pontos altos, um em cada ponto de base. E 2 no último espaço, tá? No último espacinho aqui,
colocamos 2. Aí vai ficar assim, 6 pontos sobre. Aí aqui, uma correntinha de separação, 1, 2, 3, 4, 5 e mais um, 6. Um ponto e aqui mais um em cada ponto de base. E no último, 2 pontos no mesmo espaço. Uma correntinha de separação, viemos aqui, colocamos um ponto alto sobre cada ponto de base. E no último, uma correntinha assim. Agora, nós vamos fazer 2 pontos, porque nós vamos virar o nosso trabalho. Então, é 2 correntinhas para virar. Aqui, nós vamos dar uma laçada e fazer um ponto alto no primeiro ponto de base aqui, tá? 2 correntinhas e no próximo vamos fazer 3 pontos no mesmo espaço. E o nosso trabalho vai ficar assim. Dos 2 lados, tá? Então, agora, você vai seguindo a sequência. Você vai seguindo essa sequência, tá? E quando eu chegar lá na ponta, eu volto com você. Então, cheguei aqui, né? Nossa voltinha. E nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez antes. 2 correntinhas, vamos laçar aqui e fazer um ponto alto aqui. 2 correntinhas. E já vamos vir aqui na nossa beiradinha para subir. Então, aqui vai ser a mesma coisa que foi feito na outra volta do nosso trabalho. 5 pontos altos, né? Um em cada ponto. Uma correntinha de separação. Que agora aqui é a nossa voltinha do tapete, né? E essa voltinha, para ela ficar bem bonitinha, bem parelhinha, a gente tem que estar sempre contando bem os pontos para ver se tá tudo certinho. Aqui eu tô usando o barbante do Suprema, tá? Os dois. Tanto o malva, rosa malva, quanto esse cru é da Suprema. Eu gosto desse barbante, que ele é bem macio, assim, para trabalhar ele. É bem gostoso de estar fazendo. Então, vai ficando assim, né? Agora é 6 pontos altos aqui. Lembrando que sempre o último a gente aumenta. Para seguir a nossa voltinha. E tem aula também do tapete menor, tá? Tapete menor eu fiz primeiro para ver como ia ficar, né? Porque eu pensei, ah, vai que eu faço o grande, né, primeiro, e aí acontece alguma coisa, né? Lembrando também que tem aula do tapete pequeno, tá? Então, vai ser aula daqui da passadeira e mais dos tapete pequeno. E aí, vai ficando assim o nosso trabalho. Agora, aqui, nós vamos começar na lateral e vamos fazer a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Vamos fazer 2 correntinhas, um ponto alto,
2 correntinhas e no próximo 3 pontos altos. E vai ficando assim, 2 pontos altos e aqui 3 pontos altos. E aí, quando eu chegar lá do outro lado, eu volto com você, tá? Sempre assim, seguindo essa sequência agora. E cuidando aqui, tá? Para sempre estar deixando esses dois assim, para dar certo a nossa contagem de pontos. Então, cheguei aqui, né, no final da nossa carreira. E agora, vou fazer aqui, terminar aqui com você. E vamos colocar aqui, tá? Mas eu vou fazer aquele meu pontinho, que fica o ponto alto falso. Jogo lá para trás meu fio, puxo aqui, né, para ele não ficar muito frouxo, né? Venho aqui, vou no mesmo espaço e puxo, vai ficar assim 2 laçadinhas e vai ficar assim, esse ponto alto falso. Agora nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base. Ó, deixa eu ajeitar aqui. Aí vai ficar assim, um ponto alto para cada ponto de base aqui na nossa volta. E no final aqui, sempre 2 pontinhos juntos. Um, hã, uma correntinha, né, de separação, um ponto alto, um ponto alto, e assim vamos seguir. E no finalzinho aqui, sempre lembrando de 2 pontos altos juntos, porque aqui é a nossa volta, né, então tem que ter esse aumento. Uma correntinha e vamos seguindo. Então, cheguei aqui no final e a nossa voltinha vai ficar assim, tá? 3, 6, 7 pontos altos em cada motivo desses aqui. Chegando aqui, nós vamos fazer 2 correntinhas, vamos laçar o nosso fio, colocar aqui e fazer aqui. Vai ficar assim. Chegando aqui, nós vamos dar uma laçada e colocar 3 pontos altos direto no espaço. E vai ficando assim. Agora, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos dentro de cada espaço. E assim nós vamos seguir por toda a nossa carreira. Quando você chegar aqui do outro lado, né, vai ser a mesma coisa aqui, mas daí eu volto com você. Então, acabei aqui nessa carreira e vim aqui, né? E agora que eu vi que eu fiz errado aqui. Ai, gente, que interessante. Então, aqui você vai colocar, né?
3 pontos altos aqui, 2 correntinhas, e agora vamos começar o nosso biquinho. O nosso biquinho é basicamente a mesma coisa, um ponto alto para cada ponto de base e no final 2 juntos, sempre assim. E no final aqui, 2 juntos. Uma correntinha para separar, um ponto alto, outro ponto alto. Eu mudei a minha câmera, eu vim gravar aqui na rua. Eu pensei: "Tá um dia tão bonito eu dentro de casa, né, com lâmpada acesa, se tem a luz do dia, né, não tem iluminação mais bonita que a luz do dia". E aí agora já tá entardecendo e os raios de sol estão passando ali por entre as folhas das árvores, tá tão bonito. Espero que você tenha também, uma imagem bonita aí. Então aqui, ó, 3, 6, 7, né, 3, 6, 7. Então agora vai ser tudo com 7 pontos. Um aqui, né, e aqui vamos seguindo, sempre assim. E sempre aqui no último, colocar um ponto, né, para aumentar a nossa volta. Então aqui, vamos continuar. Fazer essa volta com você, para tirar as dúvidas, né. E aqui, 2 sempre no final, sempre colocando um ponto alto em cima de cada ponto base, e vai ficando o nosso trabalho, vai pegando a forma, né, o jeitinho bonito de ser. E vai ficando assim. Chegando aqui, vamos fazer 2, né, vamos dar uma laçadinha e vamos colocar 3 aqui no nosso espaço. E vai ficando assim. Olha como já tá ficando bonito, né. E agora, 2 correntinhas de separação e mais 3 nesse espaço. Então, quando eu terminar essa minha carreira aqui, eu volto com você. Então aqui chegamos ao fim da nossa carreira, eu já fiz aqui o meu ponto alto falso, vou laçar, vou colocar um ponto alto sobre cada ponto de base, completando agora nessa carreira 8 pontos aqui na nossa volta. 8 pontos altos aqui em cima da nossa volta. Então vai ficar assim. E sempre no último vamos colocar um ponto alto. E vai ficar assim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sempre é bom a gente estar contando, né, porque às vezes a gente se passa e nem percebe. Então sempre é bom estar contando, conferindo aí os nossos pontos. Então agora, um ponto, né, uma correntinha, e aqui mais
8 pontos altos. E sempre fazendo assim, ó. Se o seu ponto, tá? Uma dica, se o seu ponto é muito apertado, você pode usar uma agulha um pouquinho mais grossa. Que nem a minha aqui, ela é um pouquinho mais grossa, ela é 4,5. O meu ponto é muito apertado. Aí ele fica bem parelhinho. 3, 6, 7, 8, sempre conferindo. Então, vamos mais uma correntinha e vamos para mais 8 pontinhos aqui na nossa volta. Sempre no último, 2 pontinhos. Então, terminei aqui, né, a nossa voltinha, sempre com 8 pontos aqui. E agora aqui nós vamos fazer o mesmo esquema dessa carreira aqui. Vamos colocar 2, um ponto alto, 2, e aqui no próximo, 3 bloquinhos. E vai ficando assim. Sempre conferindo, tá? Duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, 3 no próximo bloquinho. E assim sucessivamente até chegar aqui. Aqui nessa volta. Nessa volta, você vai fazer a mesma coisa que a gente acabou de fazer nessa aqui. E depois que terminar essa volta toda completa, eu volto com você. Então, chegamos aqui ao final da nossa carreira. E eu vim aqui já e vou fazer o meu ponto alto falso. Puxo bem aqui. E agora nós vamos fazer basicamente a mesma coisa, aumentando sempre um ponto aqui no final. E agora vamos ter 9 pontos altos nessa carreira aqui. Em cima aqui da nossa voltinha. Lembrando, né, que aqui tem que ficar esse vazadinho, tá? Para dar certo o nosso trabalho no final. Então, vou fazer mais um aqui. Opa! Lembrando que se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva para me ajudar, né? Me incentivar a trazer mais vídeos aqui para vocês. Eu faço crochê já há muitos anos. Eu acho que eu aprendi quando eu tinha 15 anos, eu acho, 15, 16 anos, que a minha mãe me levava nas aulas, né, para fazer biquinho de pano de prato. Mas eu nunca gostei muito, assim, de fazer com agulha, com uma linha fina, né, com o bico do pano de prato. E aí, quando eu descobri o barbante, né, eu lembro que eu estava na praia com uma tia minha se sentou do meu lado e começou a fazer.
enquanto nós olhávamos um filme, uma novela, agora eu não lembro, faz muito tempo. No instantinho, né, rapidamente ela fez um tapete, eu olhei para ela e disse: "Eu quero aprender isso aí". É muito incrível demais, mas no outro dia eu já fui lá, já comprei essa aqui, essa agulha que foi a minha primeira agulha de tapete, assim, mais grosso, né. Fui lá, comprei já a minha agulha e comprei um cone de barbante. Meu, eu fiquei maravilhada. Mas naquela época não tinha vídeo, né, aula. Então o que que eu fazia? Eu comprava as revistas e ficava tirando as revistas. Então muita coisa que a gente vê hoje, sabe, é de revista antiga. Só que as pessoas agora, né, a gente tem mais opções de cores. Naquela época só tinha o cru, barbante cru. E hoje em dia a gente tem uma infinita variedade de cores que dá para fazer várias combinações e refazer, né, esses motivos que a gente chama, né, esses trabalhos, onde era cru, colocar uma cor, né, fazer uns pontos diferentes, dar uma nova cara para esse trabalho, né. Então o crochê, ele é muito versátil. E entra ano e sai ano, o crochê não sai de moda. Sempre vai ter pessoas que vão amar crochê, assim como vai ter aquelas pessoas que não vão gostar, né, não vão estar nem aí. Mas enfim, eu amo crochê, a minha casa, assim, ó, tem crochê por tudo. Tem tapete, tem guardanapo, tem várias coisas que eu faço em crochê, bandô, cortina para mim. E eu particularmente amo crochê, sem contar que é uma terapia, né. E agora me veio essa ideia, né, de gravar vídeos ensinando outras pessoas que queiram aprender crochê. Então eu estou começando a gravar vídeos, estou começando a me entender aqui com a câmera, com a posição, com a voz, né. Mas é isso aí, vamos seguindo aí que vamos aprendendo, né, todo mundo junto, esse trabalho maravilhoso que é uma terapia. E dá para a gente ganhar um dinheiro também vendendo as nossas peças e embelezando a nossa casa. Então agora, fizemos aqui 2 correntinhas de separação, vamos dar uma laçada e vim aqui. Isso é muito gratificante, sabe, porque eu falei que eu ia fazer crochê, e de cara as pessoas já me pediram, sabe, porque eu sou assim, eu estava assim uma época, eu fazia, daí eu parava, fazia, daí eu parava. Aí agora o pessoal começou a pedir, eu pensei: "Ah, vou gravar umas aulas também, vou fazendo e gravando aulas também, assim eu ajudo mais pessoas, e as pessoas também vão aprendendo, isso é muito legal, né". Então, agora nós vamos seguir por todo o nosso trabalho, exatamente como nós fizemos aqui, tá. Contando aqui 3, 6, 9 pontos. Então vamos seguir todo o trabalho e quando eu chegar aqui nessa carreirinha, eu volto com você. Então chegamos aqui na nossa última carreira. Na nossa última carreira, nós vamos ter que ter 25 bloquinhos fechados na lateral, tá? 25 bloquinhos fechados para dar certo o nosso acabamento no final. E aqui, tá? Nessa nossa beiradinha, vamos ter que ter 10 pontos altos. Então, aqui eu já fiz meus 10 pontos altos, separados por uma correntinha, e aqui vamos fazer mais 10 pontos altos. E o nosso trabalho vai seguindo assim. Então, vamos fazendo assim por toda aqui a nossa voltinha, tá? 10 pontos altos. Afrouxando um pouquinho o seu ponto, tá? Porque 3, 6, 9, 10.
porque ele pode ser que fique um pouco puxadinho, mas não tem problema, porque depois quando vier a outra carreira de pontos, vai dar bem certinho, tá? Então, 10 pontos altos aqui em cima, aqui do lado 25 fechadinhos assim, e quando eu terminar essa carreira, eu volto com você. Então, cheguei aqui no final, né, da nossa carreira, com 10 pontos aqui. Já arrematei aqui, já comecei aqui, porque essa parte é bem simples. Você só vai seguir agora assim: 3 bloquinhos de ponto alto onde tem o espaço, depois você deixa o primeiro sem fazer, segue no segundo, um ponto alto, 3 pontos altos no mesmo ponto de base, deixa um sem fazer, faz 2 correntinhas aqui, um ponto alto aqui, 2 pontos altos no mesmo espaço, 2 correntinhas, deixa um sem fazer, e assim sucessivamente. Agora, vamos fazer 2 correntinhas, e aqui nesse espacinho vamos colocar 3 pontos altos. E vai ficando assim a nossa voltinha, vai ficando bem bonitinha. 1, 2, o primeiro você não faz, faz no segundo. Aqui, 2 pontos altos em cima. E vai ficando assim, 2 pontos, 2 correntinhas, pula um, faz um ponto alto aqui, 2 no mesmo espaço. Duas correntinhas aqui no mesmo espaço, vamos colocar 2. Duas correntinhas aqui, vamos colocar 3 no mesmo espaço. E assim sucessivamente, vai ficando assim, tá? Quando nós chegarmos aqui, vai ser 3 aqui, 2 correntinhas de espaço, 3 aqui, 2 correntinhas de espaço, 3 aqui, até a volta. Quando chegar lá na volta, você vai fazer a mesma coisa que estamos fazendo aqui. 3 aqui no espaço, pula um, no segundo coloca um, no terceiro, 2 no mesmo espaço, 2 correntinhas e assim sucessivamente. Aí, quando eu terminar essa carreira aqui, eu volto com você. Então, chegamos aqui ao final da nossa carreira, sempre conferir sempre os bloquinhos, tá? Os pontos. Aqui você já pode puxar aqui a sua linha, fazer o seu arremate. Sempre conferir aqui esses pontos com a linha cru, tem que ter 25 bloquinhos ao longo do tapete. E aqui na nossa voltinha, sempre assim, 3, 3, sempre 3 em cima dos aumentos, tá bom? Para no final, seu tapete tá bem certinho e dar certo os biquinhos. Agora, nós vamos vir com a linha cru. A linha cru não tem muito mistério, tá? Você pode começar com um nozinho, como eu já mostrei, ou você pode começar simplesmente assim, com ela solta e depois vai escondendo o fio ao longo do trabalho. Aí você pode fazer uma laçadinha assim, assim, e fazer um ponto alto falso. Aí, você pode colocar ela aqui, ó, pra prender bem ela. Dá mais uma voltinha, para não ter perigo dela escapar depois, né? Aí agora, nós vamos fazer 3
pontos altos em cada bloquinho vazado, tá? Aqui, como o meu ponto ele é assim um pouco apertado, eu vou fazer uma correntinha de separação, tá? Aí você tem que testar o seu ponto, às vezes vai ficar bom com uma correntinha, às vezes com duas correntinhas de separação entre um bloquinho e outro. Então, nós vamos seguir assim por todo o tapete, tá? Uma correntinha, um bloquinho de separação, apenas aqui na nossa volta, tá? Nas laterais, continua a mesma coisa. 3 bloquinhos, 2 de separação. 3 bloquinhos, 2 de separação. E vamos seguir assim até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto com você, tá bom? Então, terminamos aqui a volta do nosso trabalho com o ponto assim, né, na nossa cor crua. E agora nós vamos colocar o nosso colorido. Então, agora nós vamos fazer a mesma coisa, a mesma carreira, porém com outra cor, tá? Então, vamos começar aqui, eu vou começar assim, né, com um ponto assim. Coloco a linha ali, puxo aqui, tá? Puxo aqui, puxo por baixo e vai ficar assim, duas laçadinhas na agulha. Puxo e puxo, vai ficar um ponto alto falso. Aí, aqui eu vou colocar 3 pontos altos, uma correntinha de separação e mais 3 pontos altos no próximo espaço. Aqui na minha volta eu sempre faço uma correntinha de separação, porque o meu ponto ele é muito largo, daí vai ficar embabado, sabe? E para ele não ficar embabado, eu coloco um ponto, mas se o seu ponto for um pouco mais apertado, pode ser 2. Aí, eu vou seguindo aqui, sempre na mesma sequência, tá? Uma correntinha de separação para cada bloquinho de 3 pontos altos no espaço seguinte, e vai ficando assim, tá? Vamos fazer isso por toda a volta, lembrando que quando chegamos aqui, serão 2 correntinhas de separação, tá? Aí um bloquinho com 3, separação por 2 correntinhas, um bloquinho com 3, separação, e assim segue até o próximo lado, onde você vai fazer a mesma coisa, tá? Uma correntinha de separação, 3 bloquinhos, uma correntinha de separação. E aí, quando eu terminar aqui a minha carreira, eu volto com você para nós estar fazendo a finalização, né? Vamos começar a fazer o nosso biquinho. Então, agora, né, terminamos aqui a nossa segunda carreira de ponto colorido e vamos começar a finalizar agora. Se você quiser fazer mais carreiras, né, é só ir intercalando os pontos, tá? Contar sempre os quadradinhos. Tem que ter 90 quadradinhos desses em volta de toda a nossa passadeira, tá? Vamos começar então aqui. Agora nós vamos começar com um nozinho. Vamos fazer assim, vamos dar uma puxadinha e qualquer lugar aqui você pode começar. Vou começar aqui, sempre no meio dos pontos, tá? Sempre nos espaços vazios. Então, eu vou começar assim, para ficar bonitinho. Aí, eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4,
5. Vou vir no próximo ponto e vou fazer assim, com um ponto baixíssimo, ele vai ficar todo assim, 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer assim em volta de todo o meu tapete. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, ele vai ficar assim em volta de todo ele. Então, quando eu chegar aqui, eu volto com você. Então, chegamos agora ao final da nossa carreira. Eu deixei o último aqui para fazer com você. Nós vamos fazer as nossas 5 correntinhas e vamos puxar aqui para trás. Para ficar um ponto bem bonitinho. Chegando aqui, nós vamos passar aqui por baixo, ó, vamos puxar a linha e fazer um ponto alto falso aqui. Então, agora, vai ficar aqui com 9 pontos aqui dentro desse espaço, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7, 8, 9. Vai ficar assim, um lequezinho, tá? Agora, nós vamos prender esse ponto aqui no próximo espaço com um ponto baixo. E agora, nós vamos fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. E vamos colocar no próximo espaço, unindo com um ponto baixo. Vamos dar uma laçada, puxar um ponto alto. Vai ficar assim. Agora, nós vamos colocar aqui mais 9 pontos altos. Então, nós teremos os lequezinhos agora todos com 9 pontos altos. E vai ficar assim, 3, 6, 9. Vai ficando assim o nosso trabalho. Agora, vamos aqui, né, juntar com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vamos colocar aqui. E vamos fazer assim com um ponto alto. E aqui, nós vamos seguindo, fazendo lequezinhos de 9 pontos altos e intercalando com 4 correntinhas assim. Aí, o nosso trabalho vai ficar assim. E quando eu terminar essa carreira, eu volto com você. Então, chegamos aqui no final da nossa carreira, né? Olha como tá ficando bonitinho o nosso tapete. Então, agora, nós vamos terminar aqui essa carreira aqui. Vamos juntar aqui. Eu gosto de fazer assim, tá? Para ficar mais bonitinho. Mas você pode também só juntar ali com uma assim, ó. Vamos fazer assim, acho que vai ficar mais fácil. Vamos fazer assim, né? Fizemos aqui o nosso ponto baixíssimo. Vamos fazer assim. Vamos fazer 3 correntinhas, mais uma para virar. Vamos colocar aqui uma correntinha, um ponto alto. Agora, nós vamos seguir assim os nossos leques. Uma correntinha, um ponto alto. 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 E vamos ficar assim, com 9 pontos altos, 3, 6, 9, separados por uma correntinha aqui, tá? Aí agora,
nós vamos fazer assim. Vamos vir aqui, vamos fazer um ponto baixo, vamos dar uma laçada e começar aqui com um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. E vai ficar assim, tá? Então, eu vou fazer mais um aqui com você, para tirar as suas dúvidas, né? Então, um ponto alto, uma correntinha, e vamos seguindo assim. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. E vai ficar assim, 9 pontos altos separados por uma correntinha. Vamos chegar aqui, vamos puxar aqui, ó, bem no meinho, vamos puxar um ponto baixo e vamos começar de novo. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. E vamos fazer assim, então, por toda a beiradinha do nosso tapete, tá? Quando eu chegar aqui, eu volto com você. Então, chegamos aqui no final da nossa última carreira, né? Com a cor crua. Eu já fiz aqui a minha emenda, né? Aqui. É só você vir aqui, fazer assim e puxar tudo com um ponto baixíssimo. Pode vir aqui também, dar mais uma puxadinha e cortar o fio, né? E pode estar puxando ele aqui para trás para arrematar. Vai ficar assim, bem bonitinho, né? Não vai aparecer nada. Agora, nós vamos vir com a nossa linha colorida. Primeiramente, nós vamos fazer assim. Você pode começar com um nozinho, tá? Que é assim. Ou pode começar com uma linha solta, como eu mostrei antes. Vamos introduzir aqui. Depois, né, esconder essa pontinha, né? E vai ficar assim, tá? Vamos fazer um ponto baixo. E dentro aqui dessa próxima, nós vamos fazer dois pontinhos assim. Vamos colocar aqui nessa perninha, vamos puxar e vamos fazer assim, um picô, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos que ter 7 picôs, tá? Agora, mais 2. Introduzo aqui no meio. Deixa eu ajeitar aqui. Esse tapete comprido, né? Então, introduzo aqui no meio, puxo. Faço um ponto baixo aqui, 2 correntinhas. Introduzo aqui nessa primeira perninha e puxo. 1, 2. Introduzo aqui e puxo. Vou aqui no outro, 1, 2, opa, 2, introduzo aqui e puxo. E vou formando assim uma carreirinha de ponto picô. Pra ficar com essa beiradinha bem bonitinha. 1, 2 e puxo. Dá pra fazer também o picô com 3 correntinhas, tá? Mas eu vou fazer assim, com 2, que eu acho que fica mais bonitinho. Aí, aqui prendemos com um ponto baixo, né? Vamos contar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Vamos fazer uma correntinha, vamos introduzir aqui nesse nosso ponto, vai ficar assim. Mais uma correntinha aqui, nesse espacinho, né, deixa esse aqui sem fazer, faz no próximo. Faz 2 correntinhas, introduzo aqui, venho aqui, e assim eu vou seguindo para formar essa carreira agora toda de pontinho picô, e quando eu e assim fica o nosso jogo de tapetes. E aí, o que você achou? Gostou? Se gostou, curta, compartilhe, comente, me acompanhe, me dê uma força para me incentivar a trazer mais vídeos como esse para você. E até o próximo vídeo. Beijos, tchau!